Graça e paz, igreja! Estamos aqui mais esse culto de quinta para buscarmos e adorarmos o nosso Deus. Te convido onde você está a concentrar toda a sua atenção no nosso único Senhor e juntos adorá-lo e juntos celebrar a vida de Jesus. Cristo está vivo e esse é o nosso motivo de alegria e Ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa certeza. Então vamos celebrá-lo, vamos entregar a Ele tudo que nós temos. Aleluia! Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Vamos declarar: eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Está há uma chuva preparada para aquele que buscar, e o meu coração quer te encontrar. Jesus, tu és tão grande, o amado da minha alma. Vamos juntos declarar: e não há nada que se pare teu amor de mim. Nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Eu vejo o céu aberto está. Há uma chuva preparada para aquele que buscar, e o meu coração quer te encontrar. Da minha alma, não há nada, e não há nada que se pare teu amor de mim. E não há nada que eu tenha que queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Teu nome, tu és o único Senhor. E não há nada que separe teu amor de mim. Não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti, e não há nada que separe o teu amor de mim. Não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. Declarar: nós temos um Deus, e nele nós podemos todas as coisas, Ele não deixa faltar nada. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
pode durar uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Da última vez. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode declarar isso com toda a sua fé. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, te louvamos, Senhor. Graça e paz, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja com a sua vida, em sua casa, que o Senhor seja realmente aí, né, Deus na sua vida, que Ele venha realmente te envolver na presença dEle nesse momento. Esse é um momento de culto, é um momento de nós iniciarmos algo tão especial para nós, não é? E vamos orar, vamos colocar diante de Deus, e se você tem para entregar a sua oferta, entregue a sua oferta, saiba que tem aí os números da conta da igreja, e também estamos aí no desafio, né, domingo que vem, para dar uma oferta inicial para a construção do templo, não é? Estamos aí com esse desafio, estamos com quem sonha. Eu estou muito feliz e eu creio que domingo será maravilhoso, porque eu vejo já o mover de Deus naquele lugar onde Deus já preparou para que a gente pudesse comprar. Amém? Vamos orar? Pai querido, te damos graças, ó Deus, por esse momento, pela oportunidade, Pai, de poder falar da Tua palavra, de poder ofertar, de poder dizimar, de estarmos vivos, Senhor, de termos esse fôlego que tem nos sustentado, Pai, a cada dia e a cada manhã. Senhor, te damos graças e lhe pedimos, Pai, fale conosco nesse momento. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento vamos falar sobre o tema que Deus colocou no meu coração, que chama Boas Lembranças Traz Alívio. Né? Boas lembranças traz alívio. E nós vamos falar de um grande homem de Deus, que todos nós conhecemos, o Ivanilson falou sobre ele também na quinta anterior, e nós vamos continuar falando. Eu tenho lido o livro dele e isso tem me edificado muito, e eu tenho aprendido muito sobre Jó. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. E nós sabemos, todo mundo sabe, né? Todos nós sabemos um pouco da história de Jó. O primeiro capítulo de Jó fala que ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem bom. Mas mesmo assim, né, infelizmente, ele passou por uma diversidade, uma adversidade na sua vida que levou ele a uma tristeza profunda. Jó, ele passou por uma tristeza muito profunda. Isso quer dizer, amados, que nós também podemos nos entristecer. Mas, como eu coloquei aqui, olha, boas lembranças traz alívio. Jó, ele sabia quem ele era. Jó, ele sabia quem era Deus na vida dele. Como diz lá no primeiro versículo, né? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal.
não é? Um homem bom e temente a Deus. E um homem temente a Deus, amado, ele não, eu creio que ele não esquece das suas origens, porque ele teme a Deus, mesmo na adversidade, mesmo nas dificuldades, né? Ele sabe que Deus ele está no controle de todas as coisas. Estamos vivendo dias assim. Quem não tem uma má notícia para contar hoje, não é? Todos nós, a gente abre a televisão, liga a televisão, tem notícias ruins. Às vezes, quando conversamos com pessoas, existem notícias ruins, às vezes até notícias mais ruins do que boas, mas as boas notícias é que vão trazer alívio. E eu quero trazer para você hoje boas notícias que vão te trazer alívio, certo? O que é o alívio? É tirar o peso, tirar o medo, tirar às vezes o cansaço, não é? Alívio, a gente carrega tanto peso, tantas dificuldades, né, que às vezes a vida vai impondo sobre nossas costas, não é? Às vezes as más notícias também, elas realmente nos desestruturam. Temos falado muito sobre isso, mas olha, Deus, Ele está no controle. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Amado, essa é a maior alegria que eu tenho no meu coração, que o Senhor, Ele está no controle. E no livro de Jó, capítulo 19, quando ele estava passando por esses momentos difíceis, por esses momentos que tem momentos na vida, amados, que a gente passa e a gente acha que a gente está passando sozinho, não é? Eu creio que você já passou por isso ou está passando por isso. Quando a luta está muito grande, você se sente só. Você acha que ninguém está do teu lado, você acha que só você passa por esse momento, mas não é verdade. E Jó, ele se sentiu assim também. Tem momentos que nós lemos o livro de Jó, a gente sente ele até meio deprimido. Mas olha que coisa linda, no capítulo 19, um versículo tão conhecido por todos nós. No versículo 25, diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e depois revestido o meu corpo e a minha pele e a minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha que coisa maravilhosa. Jó passando por uma adversidade, por um momento tão difícil, e ele sabia que o Redentor dele vivia, né? Ele sabia que o Redentor dele estava vivo, estava pronto, estava ali, né? Estava vendo todas as coisas. E ele diz que depois de ter passado todo esse momento difícil, ele tinha certeza que ele iria ver a Deus. Aleluia! E aqui diz que ele verá com os seus olhos, com os próprios olhos. Amado, que coisa linda, que esperança esse homem tinha no momento que às vezes os inimigos tinham, os amigos, né? Os inimigos nem se falam, mas os amigos estavam se distanciando dele, a família estava se distanciando dele, mas ele sabia que se ele não sobrevivesse, ele sabia que ele iria ver a Deus. E quanta coisa maravilhosa. Continue aí, abre a sua Bíblia. Eu quero ler o versículo 26, capítulo 26, perdão. Olha, capítulo 26, versículo 7. Olha o que diz aqui, falando sobre Deus. É a soberania de Deus. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. É interessante que esse livro de Jó foi escrito há milhares de anos, né? E o homem descobriu que a terra pairava sobre o nada, né? Milhares de anos depois disso, mas já estava escrito. Então Jó, ele tinha uma revelação incrível, ele era um homem muito inteligente. Ele sabia que aquela dificuldade que ele estava passando, não é? Ele sabia que ele estava sofrendo e não era uma coisa pequena, era algo muito grande, mas ele sabia que Deus, ele era poderoso. Deus não deixou de ser poderoso porque ele estava passando por uma dificuldade. Deus não deixou de continuar com a sua força e com o seu poder sobre toda a terra, entendeu? Deus, ele continuava no controle. Continua. Corta aqui. Quem será? Eu.
Jó, ele sabia quem era o Deus dele. E no capítulo 27, nós vamos continuar. E eu gostaria de comentar com você o seguinte: Jó, apesar de todas as suas dificuldades, apesar de entender que Deus estava no controle, apesar dele saber que o Redentor dele estava vivo e que os olhos dele viriam a Deus, olha que lindo, ele não sabia quando ele iria ver Deus face a face. Mas olha a decisão importante. E são esses passos que eu gostaria que você entendesse aqui na vida de Jó, certo? E a primeira coisa, decisão. Jó, ele foi tão incrível a postura dele, que nós vamos aqui aprender com Jó o que ele decidiu viver, como ele decidiu viver mesmo na adversidade. Capítulo 27 e o versículo 4 diz assim: nunca os meus lábios falarão injustiça, e nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos faça de razão. Até que eu extirpe, nunca afastarei de mim a minha integridade. Olha que coisa tremenda. Jó, ele tinha uma decisão incrível na vida dele, que mesmo que as coisas não mudassem, ele não iria desistir da sua integridade. Ele ia continuar, ele decidiu continuar a ser um homem, como lá do capítulo 1, um homem fiel, temente a Deus e que se apartava do mal. Mesmo na dificuldade, amado, olha que coisa linda esse texto. Jó, ele não desistiu da sua integridade, não desistiu das suas ações. Aquilo era como fazendo parte, e ele não agia correto para agradar a Deus, ele agia correto porque ele era assim, e assim nós devemos ser. Por que nós fazemos as coisas certas, amada? É porque isso tem que ser a nossa essência, porque Deus está em nós. Se Deus está em nós, não tem como eu agir de uma forma diferente. Então a primeira coisa, decisão. Decida continuar íntegro, decida continuar correto, independente da situação que você esteja vivendo. Tá tudo dando certo? Ou, louvado seja Deus, continue fiel. Não pare a sua caminhada porque as coisas estão dando certo. Amado, seja fiel a Deus em todo o tempo. Agora, você está passando por dificuldades? Continue sendo fiel, independente do momento que eu estou vivendo, amado. Porque dificuldades ou vitórias, todos nós passamos por ela e nós temos que manter firme. Assim eu vejo a vida de Jó, um homem que ele decidiu não abrir mão da sua integridade. Aqui diz que os lábios dele jamais falarão injustiça. Olha que coisa maravilhosa. Os lábios dele jamais farão ou falarão injustiça. Que assim possamos também, que os nossos lábios, independente do que fazem conosco, de que falam a nosso respeito, como foi o caso aqui de Jó, porque os amigos de Jó estavam acusando ele, não é? E mesmo assim, ele disse que nunca, jamais, os lábios dele falaria outra coisa se não fosse o que era correto. E Jó, ele sabia muito bem que o que era mais importante ele tinha. Os valores mais importantes, ele não iria abrir mão. Ele tinha perdido toda a sua riqueza. E ele fala sobre os ricos. Ele fala sobre aqueles que têm dinheiro. Não é tudo. Veja aí, no segundo lugar, né? Sobre a riqueza não é tudo. Capítulo 27, versículo 16 a 19. Diz assim, olha. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá. E o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como choça que o vigia constrói. Veja o versículo 19. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Olha só. Então, a riqueza, amado, ela passa. E Jó, ele experimentou esse momento de riqueza, ele tinha tudo, né? Ele era um dos homens, quando a gente lê ali no capítulo 1, ele era um dos homens mais renomeados, mais reconhecidos, honrados, também pela riqueza que ele tinha. Mas uma coisa, amado, ele não perdeu, foi o temer a Deus, foi a fidelidade que ele tinha para com Deus. E ele continuou assim. Eu vejo quando eu leio, mesmo que ele
pense até mesmo por que eu nasci. Ele fala isso, né? Por que eu cheguei a viver para passar por uma situação tão difícil como essa? Mas, amado, ele continuou na sua integridade. Ele não denegriu a imagem de ninguém, ele não falou mal de ninguém, ele não tratou mal seus amigos. Os seus amigos erraram com ele, mas nem por isso ele quis acusá-los. Então, esse texto, esse versículo fala assim, olha, que o rico ele pode até deitar com a sua riqueza, mas quando ele abre os olhos, ela já não existe. E no versículo 16 fala até do perverso, ele pode ter a prata como pó, não é? As suas vestes podem ser como barro, quer dizer, muitas vestes, pode vestir muito, pode ter muito dinheiro, mas isto não é nada. O que é mais importante? O que você considera mais importante na sua vida? Então, amado, o mais importante que Jó preservou, você sabe o que é, e nós vamos voltar nisso. Em segundo lugar, sabedoria. A sabedoria ela é importante? Claro que sim. Veja aí no capítulo 28, versículo 12. Diz assim: mas onde achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela e nem se acha na terra dos viventes. Achamos que a inteligência, existem duas coisas bem diferentes, sabedoria e inteligência. A inteligência você adquire, né, com seus estudos. E mesmo assim é Deus quem dá, é Deus que pode abrir a sua mente para isso. O homem por si só, ele pode desejar muita sabedoria, correr atrás, e ele consegue. Mas, amado, os grandes sábios, eu creio, os grandes homens inteligentes, né, os PhDs, ele procura sim, eles procuram, mas Deus permite também, certo? Mas sabedoria é diferente de inteligência. E aqui, Jó, ele sabia dessa diferença, porque a sabedoria não se acha na terra dos viventes. Sabedoria nós não encontramos aqui na terra. E Jó, ele sabia o quanto era importante a sabedoria. Ele sabia o quanto era de valor a sabedoria. No versículo 20 diz assim: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? São duas coisas, não é? Quando Salomão, ele esteve diante de Deus e trouxe aquela grande oferta, Deus falou assim: pede-me o que queres que eu te dê. Salomão, ele pensou e ele pediu, correto, ele pediu entendimento. O que é o entendimento? É sabedoria. Tem gente que tem muita inteligência, mas não tem entendimento, não compreende os outros. Vem a arrogância, né? Vem a soberba, porque tem muito conhecimento. Mas, amado, o entendimento é você compreender além. E Jó, ele deixa claro muito isso. E vamos continuar ainda neste capítulo, finalzinho dele. Olha como Jó diz: então viu ele a sabedoria e a manifestou, e estabeleceu, e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Glória a Deus, olha só, maravilha, maravilha. E duas coisas, o que é sabedoria e o que é entendimento. Vou ler para você o versículo 1 de Jó. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E lá no versículo 28 do capítulo 28 diz que isto sim é sabedoria e entendimento. Sabedoria é temer a Deus e entendimento é apartar-se do mal. Jó, ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu seus filhos, não é? Perdeu muitos dos seus servos, mas ele não perdeu a sabedoria, ele não perdeu o entendimento, porque ele se apartava, ele continuou se apartando do mal e continuou temendo a Deus. Em momento nenhum, ele, como a sua mulher disse, não é? Amaldiçoa seu Deus e morre. Em momento nenhum, Jó, ele deixou de temer a Deus e ele sabia que o seu Redentor vivia e que no momento certo o Redentor de Ló poderia livrá-lo de todo aquele mal. E se não livrasse, amados, Jó, ele declarou
que ele veria a Deus. Não é? Ele tinha a certeza que se aquele momento não passasse na vida dele, o fim dele, né, seria realmente a morte, mas ele veria a Deus. Ele não abriu mão de temer a Deus e de apartar do mal. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda que eu tenho aprendido com este homem, né? E, por fim, as boas lembranças. Como eu disse, o tema, boas lembranças, traz alívio. E aí, se no versículo 29, versículo 2, capítulo 29, versículo 2 diz assim: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó, ele lembrava dos momentos bons. Ele lembrava do quanto ele foi abençoado, do quanto ele sentia a proteção de Deus na sua vida. E isso trazia saudades. Amados, eu vejo que esse momento, sabe, de boas lembranças, como diz, né, lá em Lamentações, né, trago à memória aquilo que me pode trazer esperança. Jó, ele trazia na sua memória os momentos bons. E é interessante que ele continua falando sobre isso. Veja, versículo 13, aí do capítulo 29, diz assim, a bênção, versículo 14, ele falando dele mesmo, eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, com manto e turbante era a minha equidade, eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados eu era pai, e até das causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e os seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Ele era o defensor dos humildes, ele era o defensor dos cegos, ele diz que ele era olhos para os cegos. Essas lembranças boas, amados, nós devemos trazer à nossa memória. Estamos vivendo esses tempos que nós não podemos deixar ou não podemos esquecer dos momentos que nós tínhamos, não é? Quando estamos na igreja, que vontade de abraçar, que vontade de estar mais perto. Essas lembranças faz com que o nosso coração anseie por esse retorno. E Jó, ele ansiava por isso. O momento que eu estou lendo aqui, Jó, seu coração, ele estava sempre desejoso daquela volta. Como diz aqui, se eu pudesse voltar, quem me dera ser como fui meses passados. Às vezes, no ano de 2019, né, o início do 2020, a gente poderia estar reclamando de muitas coisas, mas quando veio a pandemia, depois de março, eu creio que muitos repensaram como estava bom aquele tempo. E até hoje estamos passando por esses momentos difíceis, mas eu quero te falar que as boas lembranças traz alívio. Amado, continue como Jó, temendo a Deus. Isto é sabedoria. Salomão, lá em Provérbios 1:7, ele fala isso. Sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Assim diz Salomão. E aqui Jó, ele fala o mesmo. Temer a Deus é sabedoria e apartar-se do mal é inteligência. Não é porque estamos vivendo tempos difíceis que nós vamos nos apartar ou vamos conviver com o mal. Nós temos que nos apartar, ficar distante do que é errado, distante do caminho fácil. Não, amado, vamos continuar fiel, assim como este homem, porque todos nós queremos ver essa nuvem passar, queremos ver essa tempestade passar. Como diz a palavra de Deus, depois da tempestade vem a bonança. E se estamos numa tempestade, não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E Jó, ele sabia da soberania de Deus. E teve um momento onde Deus falou com Jó. E Deus falou muito ao coração de Jó. Que se você ler esse livro, você vai ficar assim impressionado de ver o quanto Jó passou por um momento difícil que eu creio que nós não suportaríamos viver ou passar o que Jó passou. Né? A história de Jó foi só uma, né? Não precisa de ter outra, mas ela nos ensina a perseverar.
Jó nos ensina a sermos fiéis e a permanecermos fiéis. Quando Jó tinha tudo, quando ele era esse homem tão renomeado, tão rico, tão abastado, né? Diante de todo o povo que estava ali em volta dele, ele era respeitado, os nobres o respeitavam. E ele continuava sendo esse homem temente a Deus e o homem íntegro, reto e que se apartava do mal. E quando veio um momento difícil na vida de Jó, ele continuava. E ele disse nesse versículo que nós lemos aqui no capítulo 27, que nunca, achei isso muito bonito, nunca os meus lábios falarão injustiça. E isso me leva a pensar que nós devemos também seguir este exemplo. E temos um exemplo lindo, foi de quem? De Jesus. Jesus, ele foi injustiçado. Jesus, ele pagou um alto preço e, como diz a palavra, ele não abriu a sua boca. Ele passou, né, pelo vale da sombra da morte, Jesus, e ele permaneceu em silêncio. Ele permaneceu sabendo que Deus era o Deus da ressurreição. Né? Ele sabia quem era o seu Pai. E eu quero dizer a você, amado, que você tem que ter a certeza de quem é o seu Pai. O mesmo que já falou, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive, porque ele vive. O nosso Deus, como diz a palavra do Senhor, ele não dorme, ele não se cansa, ele não se fadiga. Nós nos cansamos, nós somos seres humanos e nós sentimos cansados, nós às vezes estressamos, mas Deus não. Deus ele é longânimo, a sua misericórdia não tem fim, como diz a palavra de Deus, e é nisso que nós temos que nos apegar. Glória a Deus por isso. E vamos continuar. Continue aí, abre a sua Bíblia. Lemos o versículo 15 e 16, que eu achei muito lindo, que Jó, ele lembra das coisas boas que ele fazia quando ele tinha condições. E as condições de Jó aqui, amados, eram de ser servido, porque ele estava numa situação muito difícil. Mas naquela situação onde ele tinha que ser servido, ele se lembrava de quando ele servia, quando ele tinha olhos para os cegos, quando ele tinha pés para aqueles que não conseguiam andar. Jó, ele sentia saudade de servir ao outro. Jó, ele sentia saudade de voltar àquele tempo, meses anterior, onde ele podia ajudar o pobre, ajudar o necessitado, não é? E aqui ele estava numa situação onde ele tinha que ser ajudado. E é muito difícil, não é? Eu imagino que é muito difícil. Como diz a palavra de Deus, é melhor dar do que receber. Porque se você está na condição de dar, você está numa condição privilegiada. Se você está numa condição de receber, é porque realmente você precisa. E Jó, ele teve a condição de dar muito, de ajudar muito, mas agora ele estava numa condição de receber. E ele lembrava com saudade o tempo que ele servia. E eu quero até fazer uma reflexão aqui. O que temos feito pelo outro? O que temos feito? Glória a Deus, amados, somos saudáveis. Você é uma pessoa saudável, eu também sou. O que nós podemos fazer de melhor para ajudar o outro? Nós não precisamos de estar numa situação ruim para lembrar que é bom servir. Não, hoje nós podemos servir ao outro. Podemos servir como? Às vezes com uma palavra, né? Ou com uma oferta, ou fazendo um alimento, levando um alimento para quem está necessitado. Jó, ele estava sentindo esse desejo, saudades de fazer isso de novo. Amado, que o nosso coração tenha saudades de servir um ao outro, porque é melhor servir. Jesus nos chama para servir. Jesus diz que ele veio para servir. E Jó, ele tinha esse coração. Ele queria servir. E naquele momento que antes, às vezes, ele visitava as pessoas, ele estava sendo visitado. Né? Não vamos questionar as visitas que Jó teve. Não vou falar sobre isso. Eu só vou querer lembrar você sobre esse fato que Jó, ele estava ali, né, necessitado de um milagre. Mas as lembranças que ele trazia no coração, trazia alívio no coração dele.
Então traga na sua memória aquilo que vai te trazer esperança. Jó, ele lembrava com saudade desses momentos. Ele lembrava com saudade desses momentos. E vamos continuar no capítulo 42. Jó, que é o último capítulo deste livro. Jó, ele teve essas fases na vida dele. E no capítulo, antes de nós chegarmos no 42, no capítulo 38, aqui diz: o Senhor convence a Jó de sua ignorância. Forte, né? No capítulo 38 fala sobre isso. E aí Deus começa a falar com Jó. Não é? O que é ignorância? É falta de entendimento. E Jó, ele viu que Deus ele estava no controle. E a resposta de Jó, no capítulo 42, veja aí. Capítulo 42, versículo 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que lindo! Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É a resposta de Jó ao Senhor. Mesmo Jó sabendo, temendo a Deus, se apartando do mal, ainda faltava algo. Amados, precisamos de nos aproximar de Deus. E Jó, depois que ele teve esse momento tão difícil, ele pôde também no versículo 5 do capítulo 42 dizer assim: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, quando ele ouviu a voz de Deus no coração dele, ele se arrependeu, ele se quebrantou. Ele disse que naquele momento difícil, os olhos dele passaram a ver Deus. Que ele, no seu temor, no conhecimento que ele tinha, aqui diz que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Nas lutas, nós podemos ter experiências incríveis com o Senhor. Porque o Senhor pode nos acalentar. O Senhor, no momento da dificuldade, ele pode falar conosco. E como diz aqui, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Amado, o que é difícil para o Senhor? O que é difícil para Deus? Nada. E Jó, passando por todos esses momentos, a conclusão dele foi essa. A conclusão de Jó foi essa. Mesmo sendo um homem íntegro, mesmo sendo um homem correto, um homem reto, como diz a palavra de Deus, ele passou por adversidades, momentos muito difíceis, que, como se diz, ninguém merece. Jó não merecia isso. Mas eu vejo que essa história é para nos dar entendimento. Essa história de Jó é para nos dar essa clareza, que às vezes os momentos difíceis, eles também atingem a nossa casa, atingem às vezes as nossas finanças, atingem até às vezes o nosso lado espiritual. Enfraquecemos, mas amados, nós não podemos parar. Boas lembranças traz alívio. Lembre das coisas boas. Você agora, eu gostaria que você começasse a pensar dos momentos bons que você já viveu com o Senhor. Ou se você ainda não viveu momentos bons, lembre dos momentos que estão escritos nessa palavra. Jó, ele trazia à sua memória momentos bons. E isso fez com que a sua fé não minasse. E como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, envolva com pessoas de Deus, porque isso vai te fortalecer. Todos os dias, a cada dia, precisamos de força, como diz, né, aquele chavão popular. Todos os dias nós temos um leão e um urso para matar, não é? De vez em quando vem um gigante, de vez em quando vem um exército contra nós. Mas, amados, em todo momento, não podemos deixar de confiar em Deus. Não podemos deixar que a nossa fé diminua. A nossa fé ela tem que ser crescente, a nossa fé tem que ser cada dia acrescida. Os momentos
veio para nos fortalecer. Esses dias eu pensando sobre o deserto, eu achei até interessante o que Deus falou comigo. O deserto eu nunca fui num deserto, não sei se você já foi em algum deserto, eu já vi na televisão o deserto. O deserto, o que tem no deserto? Areia, pedras, né? Não tem muitas coisas no deserto, né? Não tem nem água, né? Muita água não tem. Não tem árvores bonitas, não tem flores, né? Assim, tão belas que a gente possa nos chamar a atenção. Tem as flores do deserto, são belíssimas, né? Tem as épocas delas. Mas assim, o deserto, o que o homem vê no deserto? Nada. Porque é um momento que nós podemos olhar para cima e ver a mão de Deus. Saiba que no momento difícil o Senhor ele sempre está conosco. E eu creio que Ele está conosco hoje. Ele está comigo aqui agora que eu estou falando com você. E Ele está com você aí agora onde você está. Agora, fale com Deus. Lembre os momentos bons. Porque olha o que aconteceu com Jó. Você sabe muito bem. A última parte de Jó foi muito mais. Aqui diz no capítulo 42, versículo 12, olha. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter o dobro, não vou ler aqui tudo, mas aqui ele veio a ter o dobro de tudo que ele teve. E ele teve filhos e filhas da mesma forma que ele tinha no passado. Amado, quem está com o Senhor não perde. Quem está com o Senhor não tem perdas. Sabe que se não é aqui na terra, no céu nós temos vitória. Mas eu creio que na terra temos também. Amém? Tem um versículo que Jesus fala, aquele que não negar a mim, aquele que vir a mim, né? Aquele que perder casas, irmãos, saiba que comigo vai ganhar muito mais casas, muito mais irmãos. E tem versículo que diz que terá o cêntuplo do que tinha antes. Amado, não desista, fique firme, não abra mão da sua fé, não abra mão do amor que você tem pelo Senhor, porque saiba que Deus não abre mão de você. Deus ele jamais abre mão daquele que ele ama. E eu digo a você com toda a certeza do meu coração, Deus ele te ama, assim como ele me ama. E ele não abre mão da minha vida, graças a Deus. Eu também já decidi, não abro mão do Senhor por nada, porque não há nada melhor nessa terra do que o Senhor. E depois dessa terra, é com o Senhor. Amém? Então eu digo a você, fique firme, persevere no Senhor, saiba que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E aqui diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não se frustram. Às vezes você sente frustrado os seus planos, mas eu creio, como diz a palavra de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez o seu plano nesse momento possa estar frustrado, mas saiba que os planos de Deus são melhores para você. E Provérbios 16, capítulo 3, gosto muito desse texto. Provérbios 16, se você não tem grifado na sua Bíblia, grife. Diz assim, olha, confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Tem tradução que diz assim, olha, confie no Senhor os seus projetos e eles serão bem-sucedidos, que é a mesma coisa desse aqui. Provérbios 16, 3. Confie no Senhor os seus planos. Assim como Jó, decida vencer. Decida realmente nunca falar injustiça. Decida entender que a riqueza não é tudo. Decida entender que sabedoria a gente só encontra no Senhor e decida ter boas lembranças, porque boas lembranças traz alívio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, te damos graças, ó Deus, por esta palavra e que, Senhor, o teu filho que está agora me ouvindo, a tua filha, Senhor, venha trazer à sua memória boas lembranças, Pai, para que o Senhor venha trazer o alívio, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos traz alívio e que, Senhor, possamos a cada dia, Pai, experimentar desse alívio que o Senhor tem para nós. O Senhor diz para que nós possamos lançar sobre ti todas as nossas dificuldades, as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. O fardo que o Senhor tem para nós, ele é leve, é suave. Senhor, que o teu filho agora, nessa hora, venha entregar a ti, Pai, toda preocupação, toda ansiedade e venha confiar no Senhor, assim como Jó, ficar firme até o fim, mesmo que todas as dificuldades o cerquem, que ele venha entender que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Bem sei que tudo podes e os teus planos
jamais serão frustrados. E assim, Pai, nós cremos e lhe pedimos que a tua boa mão venha nos conduzir em paz, a tua boa mão venha nos guiar em todo o tempo. Assim eu oro a Deus e te dou graças e queremos te dizer, Pai, nós te amamos, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Cuida de cada irmão que está aqui, de cada casa. Eu lhe peço pela saúde física, emocional e principalmente espiritual. Senhor, nós podemos perder muitas coisas, mas nós não podemos perder a fé. Então, Senhor, que a nossa fé ele seja fortalecida, independente da situação em que estamos vivendo, ou vendo, ou ouvindo. Senhor, fortalece a nossa fé e que cada dia, Pai, possamos vencer. Eu oro, Pai, e abençoa o teu filho e a tua filha nessa hora. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.